na versão NVT, Neemias capítulo 1, do verso 1 até o verso 4. Neemias capítulo 1 foi o primeiro texto que eu preguei nessa igreja. Neemias capítulo 1, do verso 1 até o verso 4, a palavra de Deus diz assim: Estas são as memórias de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Suzã. Hanani, um de meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. Eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei durante alguns dias. Lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Querido Deus, amado Pai, Senhor da criação, a sua palavra, Senhor, é viva e eficaz. A sua palavra pode transformar vidas, pode transformar corações. A sua palavra, Senhor, pode entrar em nosso ser e causar a mudança que nós mesmos não conseguimos fazer por conta própria, porque nós cremos no poder que há em Ti e na sua palavra. Deus, eu quero te pedir hoje, Senhor, que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações. Age, Senhor, através da sua palavra, da Bíblia, da palavra de Deus, Senhor, para que possamos entender de maneira clara aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se sentar. Você consegue achar na palavra de Deus adjetivos, qualidades excelentes para o povo de Israel. Se você tiver interesse um dia de estudar a história do povo judeu, do povo de Israel, dos descendentes de Abraão, você vai ver que Deus escolhe um homem para tornar desse homem um povo. Deus, Ele não escolhe um povo para ser seu. Deus escolhe um homem para que esse povo passe a existir através desse homem. A palavra de Deus nos ensina que quando Deus planeja o povo de Israel, esse povo de Israel não era nada a não ser um homem velho que não podia ter filhos. Um homem velho que não tinha filhos com ninguém até então. E Deus trata esse homem e diz a esse homem que dele, mesmo sendo ele velho, ele faria brotar um povo muito numeroso. E que Deus abençoaria a sua descendência, ou seja, Deus abençoaria esse povo. Então, você escuta no Velho Testamento os atributos para esse povo, dizendo que esse povo é o povo santo de Deus, os filhos de Abraão, o povo vitorioso do Senhor, a menina dos olhos de Deus, um povo querido, amado, cuidado, planejado, ensinado pelo próprio Deus. Pessoas que Deus amava tanto, um povo que Deus chamava de seu, um povo que Deus cuidava com tanto carinho, que Deus foi orientando esse povo, foi dando crescimento. Claro que Deus permitia que algumas coisas atingissem esse povo, mas nada fazia com que esse povo deixasse de ser forte, de ser vitorioso, de ser valente. Menos a exceção da desobediência ao próprio Deus. Esse cortar do laço, esse cortar o vínculo,
teria o poder de fazer esse povo vitorioso se tornar um povo fracassado. Não foi o vínculo com Moisés, cortado através da morte de Moisés, que fez o povo se tornar um povo fracassado, não. Não foi o vínculo com Arão, não foi o vínculo com Davi. Grandes líderes levantaram-se na história do povo de Israel. Esses líderes se levantaram e depois caíram. Mas nenhuma dessas despedidas fez com que o povo se tornasse fraco. Só uma despedida faz o povo ficar fraco: quando o povo se despede de Deus. Quando o povo olha para Deus, inventa ídolos para seguir. Quando o povo olha para Deus e desobedece os seus mandamentos. Quando o povo corta esse cordão umbilical ali entre o povo e Deus, aí sim o povo sofre. Porque acima de qualquer líder que a gente tenha nesse universo, nesse mundo, nesse planeta, nessa nossa sociedade, acima de qualquer líder, está o Senhor reinando sobre nós. Ele não pode faltar. Ele não pode nos abandonar, e não vai. A gente não pode se afastar dele, porque sofreremos as consequências desse afastamento. O povo, por cortar esse laço, por romper esse contrato, ele sofre e é levado ao cativeiro. Aliás, ainda hoje, existe um povo de várias línguas, o nosso especificamente é de língua portuguesa, que tem sofrido por estar longe de Deus. A primeira coisa que a gente faz diante desse tipo de sofrimento é culpar a Deus, quando na verdade fomos nós que nos afastamos dele. É o ser humano que decide, de todas as maneiras possíveis e impossíveis, viver uma vida longe da vontade de Deus. Deus tem um propósito, Deus tem uma caminhada para você. A Bíblia fala que essa caminhada ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é assim. A gente que olha para a vontade de Deus e diz assim: opa, não está parecendo ser boa. A gente olha para a vontade de Deus e diz: opa, não parece ser agradável. A gente olha para a vontade de Deus e diz: não está nem perto de ser perfeita, mas é boa, perfeita e agradável. E com o tempo, esse tipo de coisa se revela. Essa perfeição, essa bondade se revela a nós. O povo, não percebendo isso, se afasta de Deus. Tantos profetas vão até eles e chegam para o povo e dizem: olha, se arrependam. Vocês viram seus irmãos aqui, o povo de Israel, o povo do Reino do Norte, ser conquistado, ser dizimado, acabar completamente. Isaías muitas vezes fala ao povo: olha, vocês precisam se arrepender, porque se vocês não se arrependerem, vocês vão ser igual a Israel. Chegou um tempo, em Isaías capítulo 1, que quando Isaías profetiza esse reino do norte, que é um pouquinho ali dos filhos de Abraão, e diz para eles assim: olha, eu não quero nem mais escutar a oração de vocês. Vocês me louvam com os lábios, mas o coração de vocês é perverso. Vocês acham que vocês conseguem me enganar, como vocês conseguem enganar os líderes religiosos? Você acha que você consegue me enganar como você engana os humanos? Deus já havia falado lá no passado a Samuel, quando ele vai escolher Davi. Fala: Samuel, o homem vê o exterior, mas Deus enxerga o coração. E o povo não dá ouvidos a esses profetas, e por isso ele é levado ao cativeiro. Por isso Deus permite que esse povo viva muitas coisas que eles não gostariam de ter vivido. Mas por permissão de Deus e pela desobediência eles vão. E agora, quase 70 anos depois, Deus permite que esse povo regresse, volte para casa. Imagine você que a sua geração, a sua família, vai ser agora forçada a viver num país estrangeiro, e depois de 70 anos, você bem velhinho, ou os seus descendentes, os seus filhos, seus netos, têm a oportunidade de voltar para casa. Eles estão alegres porque vão voltar para casa. Eles estão felizes.
O Salmo 126 vai dizer, olha, nós estamos como aqueles que sonham. A nossa boca se encheu de riso, os nossos lábios se encheram de cânticos. É por isso que nós estamos cantando aqui, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. É o louvor daqueles que estão regressando, aqueles que estão voltando para a presença de Deus, não porque Deus acompanhou eles nesse cativeiro, mas voltando para o lugar, para o centro da vontade de Deus. Eu digo, em nome de Cristo Jesus, que essa noite tem gente aqui que vai voltar ao centro da vontade de Deus. E aí eles começam a voltar, volta Zorobabel, volta Esdras, e aí Neemias ainda está lá. Neemias ainda está lá porque Neemias, ele está no cativeiro, mas ele está estabelecido. Ele é um empregado do rei, mas melhor ser empregado do rei do que nem trabalhar ali para o rei, né? Existiam tantos trabalhos ali piores do que copeiro, e Neemias era o copeiro do rei. Neemias estava bem, ele tinha um emprego, era funcionário público. Provavelmente bem remunerado, morava bem, cuidava ali do rei, de todas as circunstâncias dele que envolvem ali o serviço de copeiro. Mas um dia ele recebe uma visita. E como quando você encontra alguém que você não vê há muito tempo, qual é a primeira pergunta que a gente faz quando a gente não vê há muito tempo uma pessoa, né? Isabela, quanto tempo que eu não te vejo? Está tudo bem? É a nossa pergunta, né? Às vezes essa pergunta é bem intencionada, a gente realmente quer saber se está tudo bem. Outras vezes, a gente não quer nem ouvir a resposta, né? A gente só está tudo bem, e mesmo que esteja tudo ruim, a gente quer ouvir assim, está tudo bem. Aí, que bom que ela não começou a desabafar comigo, né? Só que Neemias não escuta o que ele quer ouvir. Neemias escuta a verdade. E a verdade é que a cidade que ele aprendeu a amar com seus pais, Jerusalém, que era o orgulho daquela nação, e ainda estava destruída. Desde quando eles foram levados cativos, o povo chegou lá e destruiu completamente a cidade deles. Os muros não existiam mais, os portões não existiam mais. E para você que mora no Rio de Janeiro, que sabe que a nossa cidade não tem muros em volta dela, pode não fazer a menor diferença uma cidade não ter muros. Mas imagina se você chegasse agora na sua casa e descobrisse que a porta foi derrubada. Ou que os seus muros estão caídos, um bêbado dirigindo derrubou o muro da sua casa. Você ia ficar feliz com isso? Você ia ficar desconfortável, não ia? Você ia se sentir desprotegido. E ele ainda tinha a questão do orgulho nacional, como nós temos orgulho pela seleção brasileira. Sei lá se isso alguém ainda tem orgulho disso. Mas a gente tem aquele orgulho, Copa do Mundo, a gente quer vencer, a gente tem o nosso coração ali, a gente veste verde e amarelo. Ele tinha essa paixão nacionalista que fazia com que quando ele fica sabendo disso, ele fica triste. Você não sabe quando você vai receber uma notícia ruim. A maioria de nós é pego assim meio que desprevenido com as notícias ruins, não é? A gente, opa, como assim? Eu não estou acreditando que isso está acontecendo. Isso vai deixar o meu coração triste, deixa o meu coração abalado. A gente não sabe quando a gente vai receber uma notícia ruim. Mas Neemias nos ensina a lidar com essas notícias ruins. Neemias nos ensina, inclusive, como é que Deus age, mesmo diante de uma notícia ruim. O cenário é de destruição, mas Deus é um Deus de restauração. O cenário é de destruição, mas Deus é especialista em restauração. E aí Neemias vai nos ensinar coisas que a gente precisa aprender para conviver com esse tipo de cenário. Eu não sei o que está destruído na sua vida. Deus sabe, e você sabe. Para muitos aqui é família. Família destruída, casamento que não se encontram mais, não se batem mais, não conversam mais. Existem famílias destruídas. Existem relacionamentos de pais com filhos destruídos. Existe vida com Deus destruída aqui hoje. Gente que se no seu coração existe um altar de adoração a Deus, esse altar está queimado, está quebrado, as pedras foram jogadas no chão. Tem gente aqui que precisa restaurar esse altar de adoração. Neemias precisava reconstruir um muro.
e você talvez precise reconstruir a sua intimidade com Deus, precisa reestruturar a sua vida diante de Deus. Deus precisa fazer o seu coração inundar do primeiro amor, ou quem sabe, viver esse primeiro amor. Esse primeiro amor com Deus, esse primeiro relacionamento com Cristo, que faz você entrar numa água gelada para se batizar, que faz você se deslocar da sua casa à igreja para ouvir a palavra de Deus, que faz você dedicar a sua vida ao Senhor. Esse amor precisa brotar em seu coração, e quem faz isso nem sou eu, é o Espírito Santo de Deus, que essa hora pode estar agindo nas vidas, aqui enquanto nós falamos, e pode estar falando com você, que achou que vinha aqui só para ver um batismo, e de repente Deus está falando diretamente contigo. Neemias, ele nos ensina a agir diante de uma notícia ruim. A Bíblia fala que, em primeiro lugar, quando ele ouve isso, ele senta e chora. Eu não sei se foi daí que veio essa expressão, né? Você já ouviu isso? Senta e chora, como quem não tem o que fazer, como quem não tem forças para mudar as circunstâncias, como se aquilo que estivesse abalando o nosso coração fosse muito mais forte do que nós, porque não há o que se possa fazer para mudar. Neemias, diante desse cenário, a Bíblia fala que Neemias senta e chora. Quando a gente é pequenininho, em Cosmos, não em Barbacena, a gente escuta algumas pessoas dizerem para a gente assim, os homens que estão aqui nesse lugar, o que a gente escuta diante do choro? Homem não chora. Tem algum homem aqui que nunca escutou isso? Levanta a mão se você é um felizardo. Você nunca escutou isso? Essa frase é novidade para você. Todo mundo, né? Todo homem em algum momento já escutou esse negócio. Homem não chora. Neemias chorou. Mas a gente diz que homem não chora. Mas a Bíblia discorda disso. A Bíblia discorda desse conceito. O Salmo 126 que eu mencionei agora, dizendo grandes coisas fez o Senhor por nós, ele termina dizendo que aquele que vai, levando a preciosa semente, andando e chorando, voltará trazendo o fruto da colheita. A Bíblia também diz que há um coração quebrantado, coração choroso na presença de Deus. A Bíblia fala que a esse coração Deus não despreza. Deus despreza o altivo, mas ao coração quebrantado Deus não despreza. E para finalizar, lá em Apocalipse a Bíblia fala que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então, se tempo é de choro, chore. Chore. Eu tenho chorado, eu já chorei, e eu ainda vou chorar mais no futuro. Chore, mas chore aos pés do Senhor. Porque é Ele que colhe as nossas lágrimas. É Ele que nos acalenta, é Ele que trata de nós. A gente tem a mania de chorar em um monte de lugar e esquece de chorar aos pés de Cristo. A gente resmunga com o pastor, a gente chora com o marido, chora com a mulher, chora com os filhos, chora com o psicólogo, chora com o psiquiatra. Nunca escutou choro não, gente? Duvido. O tempo todo. A gente chora com um monte de gente, mas a gente esquece de chorar aos pés do Senhor. Neemias fez isso, e isso nos ensina que você pode sim chorar, mas não chore em qualquer lugar, nem diante de qualquer pessoa. Chore diante do Senhor. Existe uma outra atitude de Neemias que faz a diferença. A Bíblia fala que Neemias chora e lamenta, mas ele também ora e jejua. Irmãos, a gente tem a arma mais poderosa do mundo, que é a oração. Não existe nada mais poderoso que a oração na vida de um crente. Ele ora e ele está falando com o próprio Deus, Criador do universo. Por mais que esse camarada que eu vou citar agora seja um cara meio povão, meio de aglomeração, eu duvido muito que eu possa chegar lá no Palácio do Planalto e falar assim, eu vim aqui porque eu quero falar com o Bolsonaro. Aí, quem é o senhor? Eu sou o pastor Samuel. Aí alguém vai me falar assim, quem é você na fila do pão? Para ter uma conversa ali pessoal com o Bolsonaro, né? Talvez se eu fosse o pastor aqui do Recreio,
eu não vou falar o nome, mas talvez eu teria um pouco de mais de acesso, né? Teria um pouco mais de acesso. Mas eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Não tenho. Eu não posso mandar um e-mail para a Rainha Elizabeth e falar assim, olha, desmarca os seus compromissos na quinta. Estou chegando. Posso? Duvido. Ela não vai me receber. Na melhor das hipóteses, eu vou tirar uma foto com aqueles guardinha que não ri. Na melhor das hipóteses. Eu não posso chegar para nenhuma autoridade ou pessoa famosa e exigir que essa pessoa me atenda, que essa pessoa me escute. Por mais que eu a admire, que eu tenha todos os CDs, os livros dela, que eu veja todos os jogos de futebol, que eu torça para ele desde que ele tem 17 anos e jogava no Santos, eu não posso torcer, eu não posso exigir que ele fale comigo, que ele tire uma foto comigo. Só dei um exemplo, tá? Não tenho a menor admiração pelo Neymar. Nem menor. Nenhum desses me atende. Mas Deus atende. Mas Deus escuta. Deus escuta. E sabe o que você pega com essa linha direta com Deus? Com esse contato do Zap que você tem com Deus? Você despreza. Você não fala com Ele. Ele está te ouvindo e você não fala. E aí você quer que as coisas destruídas sejam remendadas. Você quer que as coisas destruídas sejam reconstruídas. Mas você não fala com aquele que é o reconstrutor. Você não deixa Ele agir na sua vida, transformar a sua vida. Essa noite Deus vai ter aqui corações compromissados ao falar com Ele diariamente. O Senhor vai despertar corações aqui para falar com Deus, para tratar com Deus, para orar a Deus. Porque Deus quer reconstruir, mas você precisa entrar em contato com o reconstrutor. E o reconstrutor é Deus. A Bíblia fala que ele ora a Deus. E você quer saber o final da história? Por causa do nosso tempo. Eu vou para o final. Neemias volta para Jerusalém, com a permissão do rei. Neemias começa a reconstruir os muros. As famílias se mobilizam juntas para reconstruírem aqueles muros. Neemias encontra oposição. Porque tem gente que diz assim, agora que eu vou decidir reconstruir minha vida, meu casamento, meu relacionamento com Deus, vai dar tudo certo. Não. Eu não estou aqui para enganar ninguém, não. Não pensa você que você vai começar a reconstruir, vai sair tudo perfeito. Porque assim como Neemias tinha inimigos, você também tem um inimigo e você pode estar ignorando ele, mas ele não ignora você. Ele quer destruir você, ele quer que tudo em você continue destruído do jeito que está. E a Bíblia fala que Neemias encontrou oposição. Ele teve que vencer essa oposição, ele teve que ignorar essa oposição. Mas a Bíblia também nos garante. A Bíblia nos garante. Deixa eu falar antes da garantia que a Bíblia nos dá, que está aqui no capítulo 5. No capítulo 4, a Bíblia fala que todos, no verso 18, todos os construtores tinham uma espada presa à cintura e o tocador de trombeta ficava comigo para o sinal de alerta. Sabe por quê? Porque os inimigos poderiam invadir a qualquer momento. Então, quem estava trabalhando na obra não tinha só a colher de pedreiro, não tinha só a enxada ou a pá para virar a massa, não. Quem estava trabalhando na obra tinha a ferramenta de trabalho, mas tinha também a espada. Porque a qualquer momento, se a trombeta tocasse, era inimigo invadindo, então ia ter que desembainhar a espada para lutar. Não tenha medo da batalha, porque a vitória Jesus já conquistou por nós na cruz. Não tenha medo da briga. Você vai enfrentar batalhas, você vai enfrentar brigas. Nesse processo de reconstrução, o inimigo das nossas almas quer que esse processo não aconteça, que você não reconstrua nada, mas não tenha medo dessa batalha. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A Bíblia nos garante, no capítulo 6, a partir do verso 15, no dia 2 de outubro, na minha versão, que é uma versão atualizada, traz para o nosso calendário. No dia 2 de outubro,
52 dias depois de começarmos o trabalho, o muro ficou pronto. Aquele muro que o pessoal falou que era impossível reconstruir, fica pronto em 52 dias. Eu não sei quanto tempo Deus vai usar para reconstruir aquilo que precisa ser reconstruído. Mas o que Deus promete, Ele faz. O que Deus promete, Ele faz. Eu quero convocar a igreja a orar agora. E sabe o porquê que eu vou pedir para a igreja de Cristo orar? Eu vou pedir para a igreja de Cristo orar pela sua vida, por você, que percebeu que algo está destruído e hoje entendeu que Jesus pode reconstruir. Ele morreu na cruz para salvar você. Você pode ser o pior pecador de todos, pode ser o Lázaro, escondido aqui entre nós. Ele vai ser preso, porque eu vou denunciar. Mas ele vai ser preso. Mas se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus, ele também é salvo. Vai para a cadeia, salvo em Cristo Jesus. Então você pode ser o pior dos pecadores. Se você crer em Cristo, Cristo te salva. Então, enquanto a igreja está orando, eu quero convidar você, que ouviu Deus falando no seu coração e entende que Jesus pode reconstruir, e você quer que Ele faça isso, para que você entregue a sua vida a Jesus. E hoje, por causa do número de pessoas grande que nós temos aqui,